Deus opera, Deus cura. Você mesmo. Não fique quieto. Há muitos cristãos hoje que estão passando por problema, mas ele fica quieto. Ele se acostuma com o problema. Acostuma-se com a doença que ele está passando. Ele vai se acostumar. Em vez dele continuar a clamar a Deus, até que a cura da sua doença seja confirmada, que ela possa sentir no seu corpo a cura de Deus. Nós, desde que o ano começou, nós passamos por vários momentos aqui, onde nós oramos, pulamos, gritamos glória, e o resultado? Sentou, cada um sentou. Vem o domingo, tanta agitação no culto, pessoas orarem, pessoas ajoelharem, mas o resultado não. A pessoa faz o quê? Sentou. Domingo nós dizemos que o Espírito sopra sobre o nosso seco. Se a pessoa quisesse que os ossos mesmo começassem a movimentar, a andar, na terça-feira estaria aqui, na sexta-feira estaria aqui, orava a Deus, buscaria mais a Deus para que resultado? Para que Deus confirme. Existem coisas no culto que vai acontecer naquele momento. E há coisas que pode ser que na segunda aconteça, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta. Mas o erro do cristão é qual? É sentar, parar. Por que às vezes que nós temos crentes hoje que a situação dele, o sujeito dele hoje orou, até hoje não está sendo respondido. Parou de quê? De orar. Orou só naquele dia, sentou. Igual um pastor disse que os crentes de hoje vai pedir algo a Deus, vai orar para Deus por uma situação e vai embora sentar. Vai passar um mês, 2 meses, o dia que Satanás vai lá apertar, piu, naquele homem se levantou, Senhor, lembra-te de mim, Senhor, lembra-te de mim. Enquanto ele poderia continuamente orando a Deus, para que Deus confirmasse. Nós oramos a Deus, nós queremos que recebemos, mas existe algo que aquele é essencial na oração, que Deus confirme. Eu sempre digo assim, para nós comermos, é preciso comprar as coisas no mercado. Cozinhar. Cozinhar a comida não é comer a comida. Comprar as coisas no mercado não é comer a comida. Comida quando você é cozinhado, coloca-se na mesa, você pega o garfo, então aí está a comer. Eu pergunto aos amados, nós que estamos aqui nesta tarde, nossas orações, nossas buscas a Deus, até aqui, quantos que podem levantar a mão e dizer que não, a oração que eu fiz de domingo, Deus confirmou assim, assim e assim. Quem aqui na sala pode dizer que não, desde domingo que oramos, na terça-feira que oramos, olha, Deus confirmou assim, assim, assim. Quem? E às vezes chega essa fase que nós ficamos aí a murmurar, dizer que Deus não opera, Deus não cura. Por quê? Porque a pessoa só ora uma vez, talvez nem só foram uns 10 minutos que ele orou, e senta-se, fica a esperar que Deus faça o quê? Nem agir, enquanto deve ser contínuo. Jerusalém era uma cidade destruída. Estava em destruição, mas na reconstrução, o profeta fala, não parem. Porque a cidade de Jerusalém era uma cidade muito famosa naquele tempo. Era conhecida como cidade de quê? De Davi. Davi foi um rei de Israel com muito historial em torno daquela época. Conheciam que Jerusalém é cidade de quê? De Davi. Eu vou dizer o seguinte, imagine que você passa por uma doença. As pessoas estão vendo a sua vida, você está doente, você está doente, você está doente. Tem um momento que eles precisam chegar na sua vida e dizer que Deus operou. Tem um momento que ele deve chegar na sua vida e dizer que não, sim, aquele Deus que você anda aí buscando na igreja, assim, é verdadeiro. Por quê? Porque eles viram aquilo que Deus fez na tua vida. Quer dizer, você orou a Deus e Deus confirmou e ele fez o quê? Ele viu. Como é que a pessoa vai crer? Como é que os pagãos vão aceitar que em Cristo Jesus, na igreja é onde vamos à salvação? Se a minha vida está continuando a ser a mesma coisa. Qual foi a razão? Porque nós temos nos calado. Vemos na igreja, oramos, mas ao longo da semana nos calamos. Eu vou dar o exemplo do domingo. Na terça-feira, quando eu perguntei, o que é que nós profetizamos? Nem todos estavam a lembrar o que profetizaram. Agora, imagina, você esquece o que você profetizou. Com que base ou com que subsídio eu vou orar a Deus, buscando a Deus? Com que base eu vou orar a Deus? Ah, não, meu Deus, me lembra. Existe palavra de Deus. O servo tinha dito o seguinte: quando o líder ou o servo de Deus fala uma palavra no culto, é bom que você leve aquela palavra como base. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus anda por detrás da palavra do seu servo para quê? Para o cumprir. Senhor Deus, o teu servo no domingo falou
Isso, Senhor, por isso estou reclamando, porque o texto que o Senhor nos deu foi esse, a mensagem foi esse, e o teu servo falou isso. Por isso, Senhor, eu estou a vir em nome de Jesus. Lembra-se do teu servo, das palavras que ele acabou de falar, Senhor, o Senhor vai ver o quê? A palavra que ele pregou, vai ver a palavra do seu servo, porque Deus honra a palavra do seu servo. E aí, Senhor vai fazer o quê? Olhando a tua dedicação, a sua vontade, Deus vai fazer o quê? Vai operar, vai curar. Mas o que tem acontecido conosco? Vemos no culto, pulamos, louvamos, que hoje o culto estava quente, e vou lá, dormo, embora, esqueço a pregação, esqueço o que eu falei. Tem crentes hoje que esquece até a oração que ele fez. As palavras que ele falou na oração, ele esqueceu. E assim, às vezes, Deus fica nos olhando, em vez de aventureiro. Porque você fala, Senhor, eu quero casamento. Esse é domingo, você estava a orar, Senhor, eu quero casamento. Mas chega na terça-feira, tá assim, eu quero viajar, agora Deus não sabe se você quer casamento, se você quer viajar, ou se você quer fazer. Deus não está sabendo. Por quê? Porque às vezes, nós nos esquecemos. Eu quero dizer uma coisa, olha, nós às vezes sentimos tipo, não me vi fazer brincar Deus. Porque se viemos com seriedade diante de Deus, meu irmão, milagre uma semana acontece. Milagre um dia acontece. Quando nós vemos na presença de quem? De Deus. Porque Deus dá a sua promessa. Ninguém que vinde a mim todos que estás cansados. Se eu cheguei a Deus, dizer que Senhor, estou cansado, estou passando por essa situação. Senhor, me ajuda. Senhor vai agir. Ele não vai estender, não vai encolher a sua mão. Mas às vezes por quê? Às vezes o nosso problema é qual? Nós viemos falar do A, na terça vou no B, na quarta vou no C, até chegar no domingo, estou no Z. E Deus não sabe o que realmente nós queremos. Sabe quando você ora, Deus, continua a orar, aquele mesmo pensamento, aquele mesmo pedido é que está no seu coração. Por isso que o escritor lá lhes fala isso. Olha, vocês que, principalmente aqueles que dizem que Deus opera, não se calem. Temos pessoas que dizem que Deus já não mesmo opera. Eu já presenciei. Eu já vi uma pessoa, Coxo levantou. Bom, e Coxo já levantou. Você na tua vida, me fala ainda, começa a nos contar algumas coisas que Deus já fez na sua vida. Ele anda a fazer mesmo. Anda a operar mesmo. Mas conte, né? Fala ainda. Não, fala um pouco. Deus anda a fazer. Não, Deus anda mesmo a operar. Eu ando a querer. Não. Esse tempo não é dizer só não. Eu creio que Deus opera. Não. Irmão, Deus opera. Está aqui, então eu. Está aqui. Não tinha nada isso, mas está aqui, Deus me deu. Ele mesmo opera. Este é o momento. Só que nós não precisamos fazer que nos calar. Quando você se cala, é tipo, você está se conformar. Está a aceitar a situação em que você está. Vou dar um exemplo. O nosso país não está em boas condições. Nosso país está em maus condições. Quem está orando, quem está acompanhando cada situação, tanto nas telas, tanto nos bastidores, o país não está bom. Mas pessoas que conhecem Deus estão onde? Pessoas que dizem que Deus opera, Deus salva, estão onde? Nenhum lugar. E a Bíblia diz bem que os olhos de Deus estão onde? Estão sobre a igreja, sobre o justo. Onde está o justo? O próprio justo também está dormindo, está também lá a chorar. Como vamos fazer diferença? Aqueles que conhecem a Deus. Meus amados, uma vez eu estava a ler um livro, quando havia quando a Escócia queria a independência dela. Perguntando à rainha, você tem medo do exército da Escócia? Ele disse, não, eu não tenho medo desse, mas tem lá um servo deles, que eu tenho medo das orações dele. E eu me pergunto, quantas igrejas nós estamos aqui em Angola que nem a nossa oração consegue chegar no parlamento? Como a nossa oração não consegue chegar? Imagina, meus amados, há lugares que, quando o povo decide sobre os joelhos, até o próprio governo daquele país reconhece, começa a tomar decisões necessárias. Alguém me disse aqui há dias, não foi no Facebook que ele falou isso, disse no tempo de manifestação, disse o mais triste foi, até os cristãos foram onde? Foram lá na vandalização, foram lá também assaltar. Enquanto nesse momento nós deveríamos fazer o quê? Buscar a Deus. Enquanto nós conhecemos a Deus, enquanto nós sabemos que Deus é capaz de mudar a situação, Ele é o mesmo, ontem, hoje, para sempre, deveríamos pôr.
não calar. Não precisamos sair para ir marchar. Não, nossa marcha não é ir lá na rua, não. Nossa marcha é dos joelhos. A Bíblia diz, o povo que se chama o meu nome, que se arrepender, buscar-me, eu ouvirei. Vou curar a terra deles. A cura de Deus é na totalidade. Deus não cura pequena coisa, pequena, cabucada. Deus cura. Diz que e vai nos abrir o céu. Nós temos que entender uma coisa. Às vezes, como é possível? Como é justo? Irmãos, há coisas que nós não estamos a ver, mas os de fora estão a ver. Estão a dizer como é que Angola tem tanto dinheiro como este e eles vivem assim. E Jesus pergunta, será que lá não tem igrejas? Teve pastores que chegaram aqui, vinham aqui na Willa. Eles iam falar que Angola é terra dos pobres. Mas chegaram aqui, viram a realidade e disseram, mas vocês têm tudo. E vocês, igreja, não fazem nada. Vocês têm tudo que devem para viver a melhor vida. Por que nós não beneficiamos? Por que nós, há pessoas que estão a sair de Angola para ir buscar, para ir comer, para ir lá buscar melhores condições de vida. Mas estamos a se esquecer uma coisa. A Europa, a América, todos os países dependem da África. Comida sai daqui. Os minerais saem, todas as terras lá na cidade dele. Se você for perguntar bem, o dinheiro saiu aonde? Saiu daqui. E como é que nós que estamos aqui nunca beneficiamos disso? Porque nós estamos calados. Nós não nos importamos. Nós nos calamos, não queremos orar. Não queremos buscar a Deus. Deus é a solução de tudo. Deus é a resposta. Não há ninguém, nenhum político, nenhum governo vai resolver o problema de um povo, a não ser Deus. Deus é a solução. Deus é tudo que nós precisamos. Então, quem crê, quem sabe que Deus é capaz de mudar, não precisa se calar. Não deve se calar. É tempo de buscar a Deus. É tempo de clamar a Deus. É tempo de dobrarmos os nossos joelhos. Porque Deus é o mesmo. Ontem, hoje, para sempre. Veja como é que Jerusalém estava destruída. Veja como é que Jerusalém estava em ruína. Veja, tiramos Jerusalém. Veja como a Angola está destruída. Veja como é o nosso bairro destruído. Veja um país que temos tudo, terras para a melhor produção. Temos pessoas comendo no lixo. Pessoas dependendo do lixo para a sua sobrevivência. Enquanto nós temos um Deus todo-poderoso, acima de todos os deuses, acima de todos os poderes, que é capaz de mudar a situação, que é capaz de mudar a nossa vida, mudar a história da sua família, mudar a história da sua igreja. Ele é o mesmo. Então não se cale essa manhã. Nesta tarde, meu amado, continue orando a Deus, continue a buscar a Deus. Coloque a sua família na mão de Deus. Coloque a sua família diante de Deus. Coloque a sua igreja diante de Deus. Coloque o seu bairro diante de Deus. Coloque o seu país diante de Deus. Jeremias fala isso. Onde vocês estão aí? Lá em Babilônia. Não esqueça. Ore a Deus para que a paz de Deus seja sobre. Porque se a cidade estiver em paz, você vai estar em paz. Não estamos em paz. Quem vai estar em paz aqui? Devemos orar para acalmar. Podemos orar para que Deus traga livramento. Então não precisamos, não devemos nos calar. O milagre é possível. A mudança é possível. A vitória na nossa vida é possível. Mas está requer de nós não ficar quieto. Não se calar. Mas clamar a Deus. É muito triste quando nós, cristãos de Deus, estamos a ver pessoa vê sangue, pessoa tira foto, pessoa publica essa mesma foto. Enquanto ele poderia ver essa foto e dobrar os joelhos e dizer, Senhor, lembra-te de nós. Lembra do seu povo. Abraão, a interceder por Sodoma, disse, Deus, se você encontrar lá 100, Deus vai matar. Deus, não vou matar. Se encontrar lá 50, Deus vai matar. Não vou matar. E se você encontrar lá um justo, Deus fala, não irei matar. E aqui, quantos justos em Angola estamos aqui? Que Deus não pode olhar, que Deus não pode se lembrar, que Deus não pode intervir, que Deus não pode agir em nosso favor, a fim de que todos nós possamos louvar o seu santo nome. Então Deus é o mesmo. Ele não mudou. Continue a orar. Não se cala diante da dificuldade. Não se cala, ainda que a situação esteja como está. Não se cala. A resposta vem de Deus. A Bíblia diz, elevo meus olhos de onde me virá o socorro. Meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando esse escritor fala disso, ele fala, eleva o meu olho ao monte, porque no monte é onde ele ia orar. Ele diz, mas não no monte lá, mas a minha resposta vem do quê? De Deus. Todo o nosso sacrifício de oração, a resposta virá de Deus. Deus levantará em nosso favor
Deus falará e Deus vai agir nas suas vidas. Por isso, nesta tarde, não se cale. Diante da tua situação, diante da situação da sua igreja, diante da situação do nosso país, da nossa cidade, do nosso bairro, não te aquiete. Os senhores estão queimando gatuno, o cristão também está aí lá e aumentar mais gasolina, enquanto o cristão deveria orar, porque mesmo que é gatuno, mesmo que é feiticeiro, são pessoas que estão presos, que precisam ser libertos, precisam receber a salvação. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para libertar aqueles que estavam presos. Então, nesta tarde, meu irmão, continuando a orar. Não se cale. Você que conhece Deus, você que adora a Deus, você que serve a Deus, não se cale. Continue a buscar a Deus. Deus não está morto. Ele está vivo. Onde enterraram Kimbangu, se for lá, vai encontrar o monumento do Kimbangu. Todos os deuses que hoje são venerados, Maomé hoje ele é venerado, o grande profeta. Está lá a campa dele. Se você for ver Kimbangu, está aí a campa dele. Você vê qual é Deus aqui, está aí a campa dele. Mas se você for em Jerusalém, no túmulo de Jesus, não vai encontrar nada, porque Jesus não vive lá. Jesus já ressuscitou. Ele está acima de tudo, acima de todos os deuses. Ninguém se compara ao Senhor Jesus Cristo. Se ele venceu a morte, está com a chave da morte e da vida. Qual é o problema da sua vida, da sua família, que Jesus é incapaz ou é impossível de resolver? Nada. Nada é impossível àquele que crê. Aquele que confia em Deus e sabe que Deus é capaz, Deus vai operar. Porque a Bíblia diz no livro de Daniel, o povo que conhece a Deus se esforçará e fará proeza. Essa é a palavra dele nessa tarde.